Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal do David Sharp, porque o canal do Antenados na Jogada foi desmonetizado pelo YouTube. Enquanto a gente corre atrás disso, muito obrigado pelo clique. Vamos reagir juntos aqui a Maurinho e seus amigos no posse de bola do UOL, principalmente Arnaldo Ribeiro, aquele que falou que o time do Botafogo era um lixo no ano passado, né? Que todo mundo caiu de pau em cima dele. Depois os anti-Botafogo deram razão. Falaram, o Arnaldo sempre foi um visionário, sempre teve certo. Enfim, Arnaldo agora detonando o Tite, hein? Falando que não é o melhor técnico do Brasil, que é uma viagem, que não sei o quê. Você vai ver aqui agora. Vamos ver juntos aqui agora. Lembrando que o UOL é aquela coisa, né, cara? Os caras, assim, são meio tóxicos, digamos assim, né? Tem que até usar aquelas roupas meio de proteção radioativa, sabe, para assistir. Mas, pelo que eu pude ver, essa foi mais ou menos correta, né? Não teve muita radioatividade, não. Então vamos acompanhar aqui. Mas primeiro, quero dar um recado. O Guts, meu cachorrinho de 9 anos, está com um tumor atrás do nariz, vai precisar fazer radioterapia de novo, custa R$ 22 mil a radioterapia. Então, olha aí para você, ver se você pode nos ajudar. Gente, esse é o Guts e ele tem um tumor raro, que chama plasmocitoma nasal. Como você pode ver, sangra pelo nariz, sai secreção, e ele não consegue dormir direito porque tem muita dificuldade para respirar pelo nariz. E a gente precisa muito da sua ajuda, porque ele precisa fazer mais um ciclo de radioterapia. O primeiro, há 3 anos atrás, ele conseguiu reduzir praticamente a metade do tumor e deu uma qualidade de vida muito boa para o Guts. Só que voltou a crescer, e o ciclo de radioterapia agora é R$ 22 mil. Fora todos os exames, consultas e tudo de remédio que a gente gasta com ele, não dá pra gente arcar sozinho com esse custo de R$ 22 mil. Então, por favor, peço sua ajuda para salvar a vida do Guts. Nem que seja R$ 5, qualquer valor é muito importante. É só doar pro Pix que tá aí na sua tela. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado, Antenado. O Guts que está aqui do meu lado, meu fiel escudeiro, são nossos melhores amigos, então vou deixar aqui o banner na tela, passando aqui embaixo. Se você puder, qualquer valor, é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá, vamos assistir agora Maurinho, Arnaldo e companhia, no posse de bola do UOL. Vamos lá. O Tite talvez tenha, na carreira dele, subestimado o impacto que 2 Copas do Mundo fazem na vida de um treinador de futebol. Ele passa a ser olhado por todas as pessoas de uma forma comparável, por exemplo, ao que foi feito com o Tele Santana, outro técnico que perdeu 2 Copas seguidas, em 82 e 86. Juca e o Trajano lembram bem o que foi do Tele depois da segunda derrota na Copa do Mundo. Tele que foi considerado, e é considerado até hoje, um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Muita gente só conhece a história do Tele, mestre, vencedor pelo São Paulo. Isso demorou um pouquinho a acontecer. O Tele sai da segunda derrota em Copas destruído. Você não sabia. Conseguindo refúgio para trabalhar no Atlético Mineiro, que era o time que ele tinha vencido o Campeonato Brasileiro em 71. Ninguém queria o Tele. E o Tite, curiosamente, ele sai da Copa do Mundo como ainda o melhor técnico brasileiro. Ah, isso é verdade. Numa clara demonstração que o Brasil vivia uma crise de técnicos sem precedentes. Vivia não, vive, né? Vive, até hoje vive. Pô, pelo amor de Deus, quem é técnico brasileiro que está prestando hoje em dia? O trabalho do Tite na Copa foi ruim. Na minha opinião, foi pior nessa Copa do que na Copa anterior. Concordo, já falei isso aqui. E a gente, o técnico da seleção brasileira em 2 Copas, a exposição do cara é tal, a gente ficou falando, né? A voz do Tite entra na geladeira, a voz... E as pessoas, não é só a torcida do Flamengo, fora quem era torcedor do Corinthians, que tem uma devoção quase automática em relação ao que o Tite fez pelo clube dele, as demais pessoas têm uma série de restrições às situações que o Tite viveu na Copa do Mundo. Ele tem uma certa rejeição nacional, que talvez ele tenha subestimado nas atitudes, no vocabulário, no colocar os auxiliares para falar ao lado dele. Isso eu acho legal, tá? Ele colocar os auxiliares para falar, eu acho legal, não acho chato, não. Acho até que dá uma... enriquece as coletivas. Nas teimosias de sistema de jogo. Eu recebi várias mensagens. Isso sim.
logo depois do gol do Vinícius Júnior contra o Bayern de Munique, gente, terça-feira, falando do Tite. O Vinícius Júnior, na seleção brasileira do Tite, jamais estaria na diagonal entrando entre os zagueiros para fazer um gol de centroavante. Facão, estaria lá né? na ponta esquerda, no trilho, como às vezes está o Bruno Henrique. Esse é só um exemplo. E acho que o Tite não é só uma revisão de modelo de jogo, que eu acho urgente. O time estático, tá? O cara... Não é o torcedor do Flamengo que não suporta. Ninguém suporta. Olha, o Tite que inclusive promete mudar o jogo, mudar o sistema tático do Flamengo para esse jogo contra o Bragantino, hein? Nesse sábado, gravando o vídeo na madrugada aí de sexta para sábado. Então eu vou falar isso no final, quando terminar aqui o corte. Ninguém suporta. É um desperdício de talento, muitas vezes em função do sistema. E o Flamengo de hoje, para mim, é um desperdício de talento. Mas não é só no campo, é na fala, é na comunicação. E acho que o Tite precisa de fato mudar, mas mudar mesmo, não só em campo. Eu acho que na comunicação ele já melhorou bastante. Eu achava o Tite com aquele titez muito chato na seleção, não me agradava, mas no Flamengo não está me incomodando tanto, não. Achei que fosse me incomodar mais, mas realmente não está me incomodando tanto. E olha que eu vou sempre às coletivas e na maioria das vezes, ou muitas vezes, faço perguntas para ele. Como o Tele Santana mudou. O Tele Santana mudou bastante depois da Copa de 86 para ganhar e mudar a imagem dele. Então, talvez precise ali de uns conselhos. Não é só... Eu acho que essas demonstrações que a gente tem tentado entender dos influencers, dos torcedores, às vezes são mais espontâneas que estratégicas, sabe? O cara vai falar para derrubar o técnico, para ganhar clique. Às vezes é uma questão espontânea que o cara não suporta. Olha o Arnaldo fazendo uma contraposição, se contrapondo aí a Renato Maurício Prado, não sei, Renato Maurício Prado sempre fala isso, né, para derrubar todos os técnicos, mas ao próprio Mauro César e ao Rodrigo Matos também, que é do UOL, que detonou o paparazzo rubro-negro e falando que é caça-clique, não sei o quê. E o Arnaldo falando, não, que caça-clique nada, é uma coisa autêntica, uma coisa orgânica, uma coisa natural do cara que tá ali, pé da vida, tá puto, né? No caso, o torcedor, que é o paparazzo, que tá lá como influenciador. Não suporta. E a gente teve várias manifestações espontâneas entre nós durante a Copa do Mundo. A gente não suportava, né? Lembra? No nosso pós de bola? A gente não suportava. E, de novo, talvez o Tite tenha subestimado o que aconteceu com ele em termos de imagem durante a Copa do Mundo. E eu discordo. Ele, para mim, agora eu estou vendo mais de perto, não pode ser considerado, sem alguma discussão, o melhor técnico brasileiro em atividade. Isso eu também concordo. Por exemplo, em comparação ao Dorival Júnior, que está agora no lugar dele na seleção brasileira... Olha, eu venho falando, eu nem sei o que ele vai dizer, mas eu venho falando isso o tempo todo, antenado. Eu venho falando isso o tempo todo. Para mim, o Dorival é melhor do que o Tite. E eu não venho falando isso de agora, já venho falando isso de antes, da Copa do Mundo lá atrás. Pô, o Dorival, para mim, é melhor do que o Tite, hein? Vamos ver o que o Arnaldo vai falar. Ele fez menos no Flamengo do que o Dorival fez. Olha aí. Rapidamente. No Olha Flamengo. Aí. Não estou nem falando do São Paulo, que o Dorival fez ganhar uma coisa que o São Paulo não ganhava, nunca tinha vencido. Copa do Brasil. E não estou falando assim, em termos de aproveitar bem os melhores jogadores que o cara tem em mãos, que na verdade é o trabalho de um técnico. Qual é o principal trabalho do técnico? Aproveitar o melhor que os seus jogadores podem produzir. O Dorival, cara, ele tinha 2 times. Pode falar que o Dorival tem alguma limitação, que ele é o melhor técnico do mundo? Não. Tem algumas limitações que até no próprio trabalho dele no Flamengo, por mais vitorioso que tenha sido com os 2 títulos, a gente criticou, enfim. Mas o Dorival fez 2 times. O time A das Copas, que ganhou as 2 Copas, jogava de uma forma, com losango, meio de campo, tradicional, talvez o Tite faça isso, e o time B jogava com pontas. Então, realmente, o Dorival se adequa muito melhor ao que o elenco precisa, né? Os seus melhores jogadores, sobretudo. Ele não fez isso na Copa do Mundo. Vinícius Júnior foi um desperdício, foi sacado no final. Foi verdade. Ele não está fazendo isso no Flamengo. Não está fazendo isso no Flamengo. Pode fazer melhor. É, por exemplo, o que o Dorival fez no Flamengo, no São Paulo, e o que o Milito está fazendo no Atlético. Não é o Atlético maravilhoso de sistema de 3 zagueiros e de... Sobretudo é o Atlético do Arana, Scarpa, Hulk e Paulinho.
Esses 4 estão jogando à vontade, estão jogando nos lugares onde se sentem confortáveis. Peraí, mas vamos falar com calma assim. Tudo bem que o Milito chegou, mudou o time que era do Filipão, aquela outra proposta, beleza. O Milito tem tudo para ser um ótimo técnico, mas também pegou times, digamos assim, mais fracos no geral. E o Milito não tem esse nome, essas costas largas todas que o Tite tem, né? Até para lidar com o elenco do Flamengo, que é um elenco mimado, aquela coisa toda que a gente já sabe. Ah, mas no Atlético também não tem? Tem. Mas parece que o elenco do Flamengo é mais difícil de trabalhar, ainda assim, mesmo com as saídas de Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro e todo mundo que saiu. E acho que essa é a grande sacada de um treinador de futebol. Mais do que a sua autoria, o seu vocabulário, o seu sistema de jogo, aproveitar os melhores jogadores que ele tem à disposição. E isso o Tite até agora não conseguiu fazer no Flamengo. Vamos ver aí o que o fala. Olha o Mauro. Eu gostei dessa pergunta. Olha o Maurinho. Aproveitar os melhores jogadores. Ancora. Oi, fala, Mauro, pode falar. Deixa eu falar uma coisinha. Concordo com o que o Ronaldo falou. E queria acrescentar um detalhe. Tem que parar com esse negócio do Tite colocar o filho dele para falar no lugar dele antes do jogo também, né? A entrevista antes do jogo é do técnico, não é do filho. Botar o filho do lado, tudo bem, fica. O Maurinho é chato demais também, meu Deus do céu, como ele critica tudo. Pô, tem tudo bem, eu concordo, melhor o técnico falar do que o filho antes do jogo, mas qual é a diferença também, né? Antes do jogo, grande coisa, não muda quase nada. Filho, Kleber Xavier, o Márcio Aredian, César Sampaio, isso a mim não causa espécie. Porque o técnico está ali. Aí o repórter faz a pergunta para o técnico. De repente o cara até dá um apoio ali, tudo bem. Não eu acho que contribui. Isso. Acho meio mala, mas tudo bem. Não. Agora, antes do jogo, quem tem que falar é o técnico. O Ramon Dias fazia isso com o Emiliano também, com o seu filho. Às vezes até em coletiva. E o Emiliano falar. Não. O Emiliano ia para a coletiva. O Ramon mandava o Emiliano ir para a coletiva. O Ramon nem ia. Aí sim é sacanagem. Aí não tem que ser. Aí não dá. Não ia o Ramon Dias. E aí o Tite coloca o filho dele para falar. Ninguém quer ouvir o Titinho falar, como diz o Chicago. O Titinho não tem que falar. Tem que falar é o Titão, é o pai. Titão. É o técnico. Isso também não dá, não. E alguém no Flamengo deveria falar isso para ele. Sabe? É meio ridículo isso aí. Antes do jogo, o time veio dar uma derrota, entrevista, banner lá atrás, Titinho. Ah, fala sério. Não, o Matheus é gente boa. É bom. E o Otávio Figueiredo fala, de onde vem o nível de exigência da torcida? Acho que o Matheus vai ser melhor que o Tite, hein? Olha aí, guarda essas palavras, hein? Torcida do Fla. Será a exclusividade da torcida ou a influência de comentaristas que insistem em dizer que esse elenco do Fla é mais forte do Brasil? Não é, diz aqui o Otávio Figueiredo. Olha, eu concordo com o Otávio, hein? O elenco do Flamengo, de nome, pode ser sim o mais forte do Brasil, mas na prática não vem se mostrando. E o elenco do Flamengo vem falando isso aqui. Cara, tem várias carências. O Gerson não é esse jogador todo que todo mundo acha. Aí o Flamengo tem Vitor Hugo, o Flamengo tem laterais direitos, no geral, medianos para fracos. O Flamengo tem, uma galera que, para compor elenco, é bem razoável. Fora que a Arrascaeta não está naquele esplendor da forma física, Bruno Henrique já não é mais o mesmo. Então o Flamengo pode ter, sim, ainda o melhor elenco do Brasil, mas, cara, eu acho que é quase bem parelho com outros aí, não é disparado, não. É muito, muito próximo. Assim, acho que tem um pouco também do como é o Flamengo. Não sei o que vocês acham aí. O que você acha, Mauro? Mas tem alguma dúvida que o Flamengo tem o elenco mais forte do Brasil, mais estelar do Brasil? Ah, peraí. Isso aí é o que a imprensa paulista gosta de cravar, né? Para talvez desmoralizar o Flamengo quando o Flamengo não vai bem. Peraí. Não tem. Tem. Não está rendendo, não está rendendo. Não virou um time que encante, não virou um time que encante. Virará? Pode ser que vire. Mas... Aliás, tem um corte do Juca aí, desse programa que eu vou colocar em breve, falando do John Textor, que você vai ver, cara, negócio assim. Aí sim é para usar a roupa radioativa. Quando virou? Quando o Tite fez um time encantador na história dele? Encantador. Não estou dizendo vencedor. Vencedor fez no Corinthians a larga. Mas encantador. Quantos jogos da Corinthians... Campeão da Libertadores, invicto, campeão do mundo, campeão brasileiro, foram encantadores, como o Flamengo de 19. Quase nenhum. Um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo lá em Minas, que praticamente decidiu aquele campeonato brasileiro. De resto, era na conta do chá. Equilíbrio. Isso. Exatamente. E aquela coisa irritante, né, que vocês, anticorintianos,
Diziam, anti-Corinthians. a gente já sabe. Corinthians sofre, faz 1-0 e acabou o jogo. E era isso mesmo. Empatite. Era isso mesmo. Né? E o corintiano se acostumou com isso, gostava disso. E olha só, Antenado, eu vou aqui, como eu prometi, falar da provável escalação do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino. O Flamengo que vai pegar o Red Bull Bragantino nos últimos anos tem sido só pedreira, hein? Só paulada. Então, olha só, o Flamengo que deve ir com Rossi, Wesley, aí ele bota o Varela contra... Aí não dá, né? Bota o Varela contra o Amazonas no Maracanã e vai de Wesley contra o Red Bull Bragantino. Aí é pedir para dar merda. Léo Ortiz na zaga contra o ex-time, ó, talvez aí, lei do ex, quem sabe, hein? E Léo Pereira, Fabrício Bruno no banco, será? E Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eu iria de Vinha, se o Vinha tiver sequência, tiver condição, eu iria de Vinha, que o Vinha tá mandando bem, tá pegando ritmo. No meio de campo, olha só, quem sabe um losango com Alan, ali no primeiro vértice, né, na cabeça da área, a lá Dorival, será? Gerson de um lado, pela direita, Igor Jesus pela esquerda e De La Cruz, onde era o Arrascaeta lá no time do Dorival. Tomara, pode ser, né? E na frente, Pedro e Bruno Henrique, 2 atacantes. Era Pedro e Gabigol, agora Pedro e Bruno Henrique. Quem sabe, né? Se o Tite fizer essa formação, mandar essa formação a campo desse jeito aí, pode dar muito certo e pode calar a boca minha e de todo mundo, enfim, que participou desse programa aí que a gente acabou de botar e de todo mundo que vem cornetando com razão, né? O fato do Tite ser tão engessado assim, coisa que eu já venho falando há um tempo aqui no canal, em outras mídias também, nas outras nossas redes sociais, tanto Antenados na Jogada quanto David Sharp. Beleza, Antenado? Muito obrigado se você assistiu até aqui, valeu demais. Se você apoia aí a vaquinha do Guts, deistonysharp@hotmail.com. Se você puder apoiar, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, fui!